Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Direto, seu podcast da liderança. Seguimos aqui nesse formato de educação, de bate-papo mais didático, um negócio que papel e caneta na mão, porque tem muita informação que eu vou passar para você aqui sobre minhas ferramentas, como que eu utilizo, como que eu faço a gestão das pessoas, como que eu consigo ter alguns resultados. A gente falou um pouco no último bate-papo sobre isso aqui também, sobre resultados. Então, caneta e papel aí na mão, pra gente ter o clima aqui no estúdio é diferente, um pouco bem mais legal. Bem mais legal não, é tão legal quanto, porque assim, é diferente quando você tá batendo um papo com um entrevistado e quando você está pegando as suas informações, pegando aquilo que você faz de gestão e passando para frente, né? Então, papel e caneta na mão e vamos lá que a gente tem bastante coisa. Se você ainda não me conhece, sou Jorge Pereira, sou especialista em liderança produtiva. Se você não me conhece, não me acompanha, eu estou no Instagram como Jorge L Pereira, Jorge com 2 Gs, tá? Lá no Instagram eu posto muito sobre livros, ferramentas, muito desse conteúdo que está aqui hoje. Peguei do Instagram, muita coisa tem lá que a gente está colocando como posts. Lá a gente fala muito sobre liderança, muita ferramenta, muita coisa assim. Tô também no TikTok, lá a gente já tá como a comunidade do podcast, então tá como podcast _ papo direto, lá a comunidade tá ficando grande, tem muita interação legal lá, tem os cortes sobre o podcast, bastante informação do podcast que a gente tá chegando, os entrevistados, muito comentário, muito conteúdo rolando ali. Então se você não me conhece, segue nessas redes sociais. Também, se você ainda não assistiu os outros episódios do podcast, volta lá, tem muito conteúdo, muita gente boa, muita informação, bastante coisa, bastante dicas de pessoas que tem um know-how legal para passar para você, informações de como fazer melhor essa gestão de equipes. Beleza? Vamos então falar sobre o conteúdo de hoje. Hoje, mais uma vez, eu quero agradecer pela sua atenção, né? Porque sua atenção e seu tempo são bens preciosos que não retornam mais. Então eu vou te entregar conteúdo legal para que faça o seu tempo muito mais valioso. Bora lá então? A gente vai falar hoje sobre a importância de hábitos. Hábitos é uma coisa muito intensa, muito complicada, muito dinâmica no nosso dia a dia, né? Então eu vou falar hoje, a gente vai estar baseado aqui em 3 livros, tá? Que eu usei como buscar informação para a gente estar conversando sobre esse bate-papo. Micro hábitos, o poder do hábito e micro hábitos, o poder do hábito. Eu vou lembrar o nome do outro livro aqui no decorrer, eu vou te avisar. Agora me deu um branco aqui, mas tem até uma parte do trecho aqui que a gente do livro, um trecho do livro eu vou falar aqui, a gente vai aí eu deixo de dica aqui para você, tá? Quais são a importância dos hábitos? Então vamos lá, a gente foi o primeiro ponto. Quais a importância dos hábitos e a consequência deles na sua liderança? Pessoal, eu sou o cara que escrevo, marco, para que eu tenha uma linha de raciocínio e consiga te entregar com conteúdo. Então se eu estiver lendo aqui, eu estou lendo só para dar uma linha de raciocínio, para que a gente não se perca e eu passe esse conteúdo com qualidade para você, tá? Então, primeiro ponto. Os hábitos emocionais e mentais, eles são formados pelo caráter. Por que eu falo pelo caráter? Porque o caráter é a base de tudo. Conforme está o nosso caráter, está destinado, está baseado todos os nossos hábitos, tá? No dia a dia, os nossos hábitos, eles são responsáveis pela nossa eficácia ou pela nossa ineficácia. Tudo aquilo que a gente faz como hábito, ele vai gerar aquilo que a gente entrega. Isso é fato. Não tem como correr disso, tá? Quando você fala que você quer quebrar um hábito ou você quer construir um hábito novo, eu uso sempre o exemplo do seguinte: quando você tem um foguete, não sei se você já viu o lançamento de um foguete. Preste atenção que quando ele tem a contagem regressiva, que ele sai, ele tem toda aquela explosão, tem todo aquele impacto que o foguete vai subindo, então ele tem um grande consumo de combustível. Para quê? O que acontece? Ele tem um ponto A e o ponto B, ele está saindo da Terra, ele vai buscar no espaço alguma coisa, vai pegar alguma informação e vai voltar. Quando você tem, então ele tem um 100% de combustível para fazer essa busca até onde ele quer ir. 70% do combustível ele é queimado no momento do lançamento, porque ele tem que romper uma força gravitacional muito forte.
Então ali ele consome 70% de todo o combustível para romper aquele espaço, da gravidade até conseguir entrar para o espaço. Os outros 30% ele vai até o ponto e retorna. Por que eu falo isso e uso o exemplo? O hábito é a mesma coisa. Quando você resolve mudar um hábito, quebrar um hábito que você acha que não é legal e que não está trazendo resultado, ou quando você quer criar um hábito novo, vencer essa barreira gravitacional, vamos usar assim, a força da gravidade te forçando a não fazer aquilo, ou você manter aquele estado que você tem, é o maior momento que você vai ser consumido para que você consiga romper essa barreira gravitacional. É onde vai ser o maior momento da ruptura daquele negócio. Então é fácil, não é fácil, mais uma vez, né? É impossível também, não é impossível, mas vai te gerar bastante coisa você vai precisar de muita energia para que você consiga quebrar aquele hábito que você não está gostando, ou para construir aquele hábito que você quer conquistar, certo? Existem os hábitos eficazes. Eu vou pegar um papel aqui para eu rabiscar, porque existem 3 pontos bem interessantes sobre os hábitos eficazes, tá? Existe quando existem 3 pontos, e entre esses 3 pontos existe uma interseção. Essa interseção é o hábito. Então a gente tem 3 pontos. Nós temos o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você começa a entender o que você quer. Que é o que eu quero fazer e o porquê eu vou fazer aquilo. Um outro ponto é o desejo. Então você tem o desejo de algo, né? O que você quer fazer. E você também tem a habilidade, se você sabe fazer aquilo. Então você pega esse ponto de intersecção entre os 3, isso aqui, esse é o hábito. Vou te explicar o porquê. Vamos imaginar que uma pessoa quer emagrecer, certo? Então eu falei sobre conhecimento, eu falei sobre desejo, eu falei sobre habilidade. Uma pessoa quer emagrecer. Se ela quer emagrecer, olha, ela quer emagrecer, então ela já tem o desejo. Ela já tem o desejo que ela quer emagrecer. Beleza. Qual que é o próximo passo? O porquê eu quero emagrecer. Então, esse aqui, o porquê eu quero emagrecer é o conhecimento. Entendeu o porquê que você quer emagrecer? Você quer ser saudável, você quer ser mais magra, você quer ser um atleta. Por qual motivo você quer? O que eu preciso fazer para que eu consiga... O que eu preciso fazer para que eu consiga emagrecer? Então vamos lá, eu tenho desejo, eu quero emagrecer. O porquê eu preciso emagrecer e por que eu quero emagrecer é o conhecimento. Então já temos 2 pontos, já temos o desejo, eu já tenho o conhecimento. Aí eu tenho habilidade para isso? Eu sozinho eu vou conseguir? O que eu preciso me alimentar? Quais são os alimentos que eu preciso para que eu emagreça? Quais são os profissionais que eu preciso para que eu emagreça? Quem que eu preciso buscar? Quais são os canais que eu preciso assistir? Então, eu tenho essas habilidades. Se eu não tenho essas habilidades, eu tenho que buscar essas habilidades. Com essa tríade, aí eu consigo ter o hábito. Aí eu consigo mudar o hábito. Se uma delas faltar, se eu tiver o desejo, mas não sei o porquê eu quero emagrecer, não vai acontecer o emagrecimento. Se eu quero emagrecer, mas eu não tenho a habilidade que eu possa fazer, continuar comendo, não saber o que eu preciso comer, quais são os exercícios que eu preciso fazer, eu preciso de um personal, se eu não tenho essas habilidades, eu não vou conseguir, mesmo que eu tenha o desejo, mesmo que eu tenha o conhecimento, eu saber que eu preciso emagrecer para ser mais saudável, que eu tenho que ter um personal, mas eu não tenho essa habilidade, eu não vou buscar. Então eu não tenho essa habilidade e o que acontece com isso? Eu não vou conseguir o meu objetivo principal. Então o meu hábito ele não vai ser criado um hábito para que eu consiga emagrecer. Então aqui esse hábito pode ser desconstruído ou construído. Então o que eu preciso fazer? E isso a gente consegue puxar para o dia a dia também numa gestão de pessoas. Porque o hábito numa gestão de equipe faz toda a diferença. Porque você tem que começar a entender dos hábitos que você tem e como ele está interferindo na gestão da sua equipe.
e na gestão dos seus resultados. E quais são os hábitos que precisam ser desconstruídos e quais são os hábitos que precisam ser construídos para que você consiga fazer a gestão melhor da equipe. Ficou claro aí essa situação da tríade? Então, vamos lá. Você precisa ter o desejo, você precisa ter o conhecimento e precisa ter a habilidade. Tendo esses 3 pontos, você começa a criar ou a desconstruir um hábito, certo? Pois bem, respondida toda essa questão, vamos falar agora sobre outros pontos, né? Só que assim, vamos deixar uma coisa bem clara aqui também, agora até nos rabiscos que eu tenho aqui. Todos os nossos hábitos, eles passam pelo ser e pelo ver, né? Quem eu sou hoje e como estou hoje. Como sou hoje e como quero estar daqui a um tempo. É importante você entender isso, que assim, entre esse ponto do ser e do ver, como quero ser e como sou, como quero ser, entre eles tem vários pontos, não é uma linha reta que você vai chegar lá e vai falar assim, olha, beleza, eu sou assim, quero ser assim e isso vai acontecendo. Não, você primeiro tem que ter um objetivo muito nobre, um objetivo muito importante, isso lembra lá atrás? Vamos imaginar, a gente falou sobre a trilha, né? Eu tenho um objetivo, meu objetivo é emagrecer. Emagrecer para o quê? Apenas para ser mais bonito ou para ser saudável? Ou para ter uma longa vida? Então, quando você começa a ter um objetivo mais nobre da situação, ele começa a ser muito... Você começa a ter um objetivo, uma força maior para que você consiga desconstruir um hábito que você não quer e construir um hábito novo. Porque ninguém sai correndo de um dia para o outro como exercício. Fala assim, nossa, vou começar a correr amanhã e amanhã eu já estou correndo uma maratona. Não, é pouco a pouco. Só que assim, no final dessa maratona tem que ter um objetivo, senão não faz lógica nenhuma você correr. Não vai ter como você alcançar esse objetivo. Você precisa que tenha um objetivo nobre. Então, o ser e o como eu quero ser tem um caminho longo aí. Então, um objetivo nobre. Preciso ter disposição, porque quando você quer ter disposição para fazer algo, você tem que ter certeza que você vai lutar contra algumas coisas. Contra um prazer, contra algo que uma zona de conforto muito forte. Então você vai ter que ter disposição para levantar e fazer. Então você quer ser como você é hoje? Não. Você quer ser conforme esse ponto aqui. Beleza, o que você vai fazer de diferente para chegar até ali? Precisa ter disposição para isso. Então você precisa ter um objetivo, você tem uma disposição, você tem que ter empenho. Que a disposição, beleza, nossa, eu vou fazer. Mas o empenho de fazer isso constantemente, disciplinadamente, é o que vai fazer a diferença. O seu empenho de como você vai fazer aquilo. Que uma coisa é você ir para a academia e chegar na academia e ficar sentado, olhando para o celular e não cumprir aquilo que o seu personal ou a própria... As academias já vêm com um plano de exercício para você. Se você não cumprir aquilo ali, o seu empenho não está sendo legal. Então você não vai ter o resultado que você quer. Então, você tem o objetivo de emagrecer. Já tem disposição de se deslocar até a academia para fazer algo. Então por que você não tem um empenho para fazer aquilo com dedicação? Então, olha, entre o ponto que você está, o ponto que você quer chegar, você tem o objetivo, a disposição, o empenho e a privação de algumas coisas. Você vai ter que se privar. Você quer emagrecer? Você pode comer doce? Você pode ter açúcar? Você vai ter que privar daquilo que você gosta, por um objetivo maior. Quando você tem a privação, mas está baseado no objetivo, isso fica muito mais fácil, porque você tem um objetivo onde você quer chegar. Agora, se você não aprender a se privar sobre essa situação, se não aprender que para certas coisas eu preciso me privar, você não vai conseguir nenhum resultado. Essa é a realidade. A gente tem que ser muito bem sincero aqui. Se você não se privar para aquilo, nem tudo é para você e nem tudo é para você. Essa é a realidade. Tudo é para você, mas nem tudo pode ser para mim. Será que tudo o açúcar é uma delícia, é gostoso, mas eu posso? Para a vida toda? Você sabe que não. A gente sabe que a gente tem que aprender a ter privações para que a gente consiga algo maior lá na frente. Entendeu, pessoal? Então, quando você fala sobre hábito, a mudança do hábito ele vai ser difícil, porque é isso. Você vai se privar, você vai ter que ter empenho, você vai ter que ter dedicação, você vai ter que ter disposição. Mas tudo isso, quando eu tenho um objetivo, fica muito mais fácil. O porquê que eu quero aquilo lá.
certo? Então, ó, a gente falou sobre os hábitos, nós falamos sobre os hábitos eficazes, para que você tenha o seu hábito seja mais eficaz, você precisa ter a tríade, conhecimento, desejo, habilidade. A gente falou que entre você estar aqui e você querer estar aqui, você tem um caminho muito longo, onde você tem que ter um desejo, você tem que ter disposição, você tem que ter empenho, você tem que ter privação, ok? Para que você consiga fazer com que o hábito seja construído ou desconstruído, ok? Quando a gente fala de hábito, nós temos a gente fala que o hábito é aquilo que a gente faz repetidamente, beleza? A gente é tudo, o que a gente é na vida, o que a gente faz repetidamente, beleza? O Aristóteles ele tem uma frase que ele fala que a excelência não é só um ponto, mas sim um hábito. Então, assim, se eu faço uma vez, não é excelência. O que eu faço constantemente, o que eu faço repetidamente, isso sim se torna um hábito. Para que isso aconteça, o hábito ele tem um ciclo. Qual que é o ciclo vicioso do hábito, vamos falar assim? Nós temos são 3 pontos. Nós temos primeiro a deixa. O que eu falo que é a deixa? Primeiro, gente, ó, para explicar. Eu tenho a deixa, eu tenho uma rotina e eu tenho uma recompensa. E isso volta para a deixa. Deixa, uma rotina e uma recompensa. Volto, deixa, uma rotina, recompensa. O que seria uma deixa? Estou estressado. Vou imaginar, eu não vou falar nem de fumar, vou falar de tomar café. Nossa, eu preciso tomar um café. Tomar um café porque eu preciso, que eu estou estressado. Então, assim, cara, fiquei estressado por algum motivo, vou lá, tomo um café. De imediato, o corpo já recebe uma recompensa. Para que aquela deixa seja suprimida. Então, nossa, fiquei estressado, aí beleza. Tomei o café, beleza, agora tô bem. Daqui a pouco estressei de novo, nossa, preciso de um café. Eu vou lá tomar outro café, rotina. Então começa a virar rotina. Aí vai e toma um café, dá recompensa. Entendeu? Agora vamos para um hábito ruim. Tô nervoso. Vou fumar. Nossa, preciso fumar porque eu tô estressado, então a deixa é ficar nervoso. Fiquei nervoso, vou lá, tenho uma rotina que é fumar fumo um cigarro, aí tenho a recompensa. Nossa, que alívio. Acabei de fumar aqui, nossa, agora sim. Daqui a pouco fiquei estressado de novo. Aí fumo outro cigarro. Isso vira uma rotina, daqui a pouco você está fumando um cigarro, está fumando 10 cigarros, fumando um maço, 2 maços. E aí você também começa, a deixa já começa a ser maquiada. Eu não só quando eu tô nervoso, mas quando eu tô, preciso me acalmar, eu também, agora eu vou relaxar. Acabei o serviço, vou relaxar. Agora, para relaxar, a minha rotina é fumar um cigarro também. Aí eu já tenho uma recompensa, no cérebro já recebo aquela recompensa. Aí eu começo, quando eu tô estressado, eu preciso fumar para que eu tenha um prazer. Agora eu preciso relaxar, eu preciso fumar porque eu preciso ter um prazer. Então começa, essa é a rotina, o ciclo do hábito. Como que eu quebro um hábito? Ou eu começo a entender a deixa, estou estressado, toda vez que eu fico estressado, eu fumo cigarro, nossa. Então eu preciso começar a trocar a minha rotina para que a minha recompensa seja outra, entendeu? Então esse é o ciclo, eu tenho uma deixa, eu tenho uma rotina e eu tenho uma recompensa, então isso ele volta de novo. Então quando a gente começa a entender entender as deixas, quais são as deixas que me fazem ter aquela rotina, que me fazem ter aquele hábito. Então, quando eu começo a entender quais são as deixas, eu preciso, um desses ciclos, eu preciso começar a quebrar. Então, eu preciso começar a construir um hábito novo. Vamos imaginar, eu quero parar de fumar. Quais são as deixas que me fazem fumar? Eu preciso entender isso aí e começar a trocar a rotina, ao invés de, tá bom, você vai conseguir, no dia a dia que nós estamos passando normal, você consegue deixar de ficar estressado? Você consegue querer menos descansar um pouco? Não vou conseguir, porque isso faz parte da minha rotina. Beleza, então qual a rotina, qual é o próximo passo que vai fazer que você substitua o cigarro, substitua o doce, para que a sua recompensa seja outra? Eu quero ser mais saudável, então o cigarro está fora, quando eu fico nervoso eu vou fazer vou colocar outra coisa que suprime isso daí. Então isso começa a virar uma rotina, as minhas recompensas são totalmente diferentes do que aquilo que eu fazia antigamente. Entendeu como que o hábito ele funciona? A gente acaba entrando tanto numa rotina que acontece diariamente, que ele entra e ele criou o seu hábito. Agora, para desconstruir isso, se eu não consigo ir lá na fonte, entender quais são as deixas e quais são as rotinas e recompensas que eu tenho, eu não vou conseguir mudar.
Entendeu? Então começa a entender quais são seus hábitos hoje, quais são as recompensas que você tem por aquelas deixas que estão tendo e se isso está te fazendo bem ou não, tá? Falado sobre hábito, a gente tem um negócio chamado no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu lembrei aqui. O que acontece? Nós temos 2 pontos. A produtividade, um equilíbrio entre a produtividade e a capacidade produtiva. Vamos imaginar que nós temos aqui uma balança. Desse lado aqui, a produtividade. Desse lado aqui, a capacidade produtiva. Por que eu tenho que ter um equilíbrio? Vamos pegar um exemplo aqui, quando a gente fala de capacidade produtiva e produtividade, de um motorista de aplicativo, tá? Para a gente ser bem claro e a gente consegue também trazer para o nosso dia a dia. Quando você tem um motorista de aplicativo, ele tem qual que é a capacidade produtiva? O motorista e o carro, certo? Beleza. O que é a produtividade? É a grana que entra. Então, se eu entro bastante, é porque eu trabalhei bastante, certo? A minha capacidade produtiva está aqui. Se eu trabalhei muito, se a grana entra, eu faço isso aqui, certo? Bastante coisa. Beleza. Vamos imaginar o que é capacidade produtiva, imaginar no título que é capacidade produtiva e produtividade. Para eu ter bastante grana, que é esse lado aqui, encher esse cara aqui, deixar ele bem pesado e bastante grana, eu tenho que trabalhar aí 12, 14, 16, 18 horas, certo? Trabalho vários dias, trabalho, trabalho, consigo trabalhar. Só que com isso, a capacidade produtiva, quem me dá a capacidade produtiva de daqui render mais é o carro e o motorista, certo? Só que se eu fizer 18, 20 horas trabalhando todo dia, dormindo muito pouco, comendo muito mal, bebendo pouca água, postura errada porque você está dirigindo o dia todo, passando calor, não ligando o ar, como vai ficar o carro se eu não paro o carro para fazer a manutenção do carro, para eu não fazer a troca de pneus, a verificação da calibragem do pneu, troca de óleo. Para o motorista, se eu estou dormindo mal, se eu estou comendo mal, se eu estou vendo pouco a minha família, você acredita que a capacidade produtiva vai cair, certo? Isso aqui vai cair. Você acredita que isso aqui também vai subir? A produtividade vai subir com isso? Se você não trabalha a capacidade produtiva direito, se você não trabalha, então, vamos falar de gestão de equipes, se você não sabe trabalhar a capacidade produtiva do seu funcionário, se você não sabe trabalhar a capacidade produtiva da sua equipe, que seja ela motivação, ferramentas, equipamentos, ambiente, tudo isso, a sua produtividade vai ser baixa. E se você também trabalhar muito na produtividade e não tiver esse equilíbrio entre os dois, ou um vai estar descambado mais que o outro, entendeu? Se você tem muita produtividade, sua capacidade produtiva está errada. Se você também, ao contrário, se você só assim, beleza, também não vou pôr o carro para rodar. Mas assim, nossa, chegou uma viagem aqui. Mas é para longe, não, vai sujar o carro, também não vou pegar. Mas aqui, vou sentar aqui e esperar uma viagem. Nossa, é uma viagem, mas eu tô jogando, agora não vou conseguir também. Se você também trabalha demais a capacidade produtiva, a sua produtividade cai. Aí não vai ser rentável. Então, tem que ter um equilíbrio entre capacidade produtiva e produtividade, certo? Então, você tem que ter um equilíbrio, uma flexibilidade, entender como isso está acontecendo na sua vida. Então agora você pega esse exemplo do motorista de aplicativo e começa a transferir para a sua equipe. E entender como que está a sua capacidade produtiva e a sua produtividade, aonde você está colocando maior esforço e menos esforço. Deu para entender? Um outro ponto legal também da gente falar, no mesmo livro também esse aqui do micro hábitos, tá? Não é dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Existe um gráfico. Esse gráfico aqui vai ser legal eu desenhar aqui para vocês. Nós temos uma linha, uma vertente, que chama resultados, e uma outra linha que chama tempo, né? Então vamos colocar aqui resultados. E aqui eu tenho uma outra linha chamada tempo. Certo? Ó. Não sei se vai aparecer legal aqui para vocês. Eu tenho resultado e tenho tempo. Nessa linha, nesse gráfico, eu tenho uma linha que como eu acho que seria assim, ó.
essa linha é como eu acho que é, como as coisas realmente acontecerão. Eu vou começar numa linha reta, eu sigo e eu alcanço meu objetivo. Tempo e resultado. Então vai ser uma linha reta, eu vou fazendo, o resultado vai aparecer. Como realmente é? Como realmente é assim, ó. No começo, muito tempo, pouco resultado, persistência, disciplina, constância, empenho, privação, entendendo o conhecimento, o que eu quero, para onde eu vou, qual eu desejo, qual a minha habilidade, isso vai acontecendo. Então ela tem uma linha que ela vai ser mais lenta, no começo pouco resultado, um pouquinho de resultado, às vezes zero resultado, mas está fazendo, vai começar um crescimento com o tempo, o resultado, beleza? Isso é que realmente acontece. Só que se vocês olharem aqui, ó, esse momento do que eu achava que era, esse momento riscado aqui, tá vendo? Entre o que eu acho que é, o que eu achava que ia ser, uma linha reta, e o que realmente aconteceu, essa linha gradativa de crescimento, isso aqui chama vale da desilusão. É aqui que a maioria das vezes o hábito ele não quebra, não é construído. Entendeu? Esse vale da desilusão é para tudo. Que assim, normalmente quando começa todas as ideias, o Thales Gomes do Nada Easy, que foi do Easy Tax, ele fala que ideias a gente compra de baseada na feira. Ideia todo mundo tem e sua ideia é muito boa. Se você fala assim, a minha ideia é fazer tal coisa, isso vai dar muito dinheiro, com certeza. Sua ideia é fantástica. Você nessa linha do tempo e resultado, você fala assim, se eu começar agora um negócio, ou se eu começar uma gestão de equipe, a minha promoção agora para líder, nossa, vai ser assim, ó, vai ser uma carreira, vou chegar lá muito rápido. Esquece. Pode ser, acontece algumas vezes, acontece de ser muito disruptiva, mas se você começar também a pensar nos grandes líderes, nem todos conseguiram esse resultado. Nada acontece da noite para o dia. Então existe uma linha gradativa de crescimento, sem resultado, pouco resultado, vai subindo aos poucos, vai conseguir, até que você consiga na constância e no resultado ali de bater, fazer hábito, criar hábito, isso vai acontecer. Então esse vale entre o que vai acontecer e o tempo mesmo que aconteceu, isso não chama vale da desilusão. Nesse vale da desilusão que a gente desiste, porque o resultado não vem, eu quero emagrecer, mas você também não vai perder 30 quilos em um mês, você vai conseguir gradativamente, e também se você perde muito rápido, sua saúde não está boa, lembra sobre capacidade produtiva e produtividade? Então se eu também estou me forçando muito a que aquilo aconteça, mas não está me fazendo bem, o resultado está vindo, mas está me fazendo mal. A longo prazo isso vai ser pior para você. A curto prazo, o prazer momentâneo pode até que seja, estou me vendo mais magra, só que para isso eu estou pagando um preço muito longo lá na frente. Com gestão da equipe é a mesma coisa. Faça uma coisa que agora está dando muito resultado, mas que eu sei que lá na frente não vai ter o resultado que precisa ser a longevidade disso tudo, está totalmente errado. É difícil falar isso, mas que a gente às vezes há uma distorção. Quando você começa a entender sobre esse platô do potencial latente, que é esse grave aqui, ó, platô do potencial latente. É você entender que você tá aonde você tá naquele momento. Comecei a fazer meu hábito, tá difícil, uma vontade louca de desistir, é porque você tá nessa vale da desilusão. Você não tá conseguindo entender o que momento você está passando e você quer resultado a curto prazo. Normalmente os hábitos hoje em dia são criados muito por causa disso, que são os prazeres a curto prazo. E normalmente o hábito está relacionado a prazeres a longo prazo. Saúde está a longo prazo. Gestão de equipe está a longo prazo. A sua gestão de equipe, a sua liderança eficaz está a longo prazo. Então, quando a gente começa a entender que o prazer não está só no curto prazo, o do curto prazo é para pouca coisa, é muito raso, você começa a mudar. Então, a gente falou sobre hábitos aqui, importante porque está totalmente ligado com a liderança. São os meus hábitos que vão influenciar os meus resultados. E esses meus resultados não tão bons, são que os meus hábitos não estão sendo eficientes, não estão sendo eficazes. Então,
por isso que eu resolvi colocar sobre hábitos aqui para a gente entender. Então a gente falou sobre a tríade do hábito, conhecimento, desejo e habilidade, sobre o platô do potencial latente, que a gente tem que ter um vale da desilusão, como eu acho que vai ser, como realmente é. E aí eu tenho que entender que eu estou passando por esse vale e vou alcançar. E a produtividade e a capacidade produtiva. E além disso, quais são a rotina do hábito, quais são o ciclo do hábito. Deixa, rotina e recompensa. Isso vai ser um ciclo. Beleza? Espero ter passado essas informações. É o que eu uso muito para o meu dia a dia, minha gestão de equipes, e começo a entender como as pessoas estão, como que eu estou agindo, como os meus hábitos estão interferindo no outro, como está interferindo no mundo, na organização que eu estou defendendo, que eu estou fazendo a gestão daquele momento. Isso é importante para que eu consiga fazer com que os resultados sejam mais construtivos para a equipe, para a organização, para mim e para o mundo no geral. Beleza, pessoal? Comenta aqui se vocês estão gostando desse novo formato do podcast, esse bate-papo legal sobre uma parte educativa. É um pouco mais diferente de um bate-papo com um convidado, mas que também, de alguma forma, ajuda a gente a construir a nossa gestão de equipes. Beleza? Até o nosso próximo bate-papo e bora para a próxima. Até mais, pessoal!